Oi gente, eu sou Bárbara Sato, Segredos Entre Amiga. Eu estou aqui em meio a essa manhã de outono, com muito calor, no verão da Bahia, onde está caindo uma chuva maravilhosa do lado de fora. Eu acabei de concluir o 7º livro da série Os Bridgertons, da Julia Quinn, lançado pela Arqueiro, que é o livro Um Beijo Inesquecível. E eu falei, gente, eu tenho que vir convencer quem ainda não começou a ler essa série, a ler essa série. Quando o 8º e último livro for lançado, eu virei aqui fazer um vídeo pra vocês falando sobre cada um desses livros, mas até o 6º e o 7º vai sair resenha ainda essa semana. Tem resenha lá no blog, eu vou deixar linkadas aqui embaixo pra vocês irem conferir. E eu vim fazer um top 3 motivos pra vocês lerem os livros dos Bridgertons. Por que vocês têm que ler os livros dos Bridgertons? Pra começar, eu vou falar a ordem dos livros. Eu não tô com todos aqui, mas eu tô com 4 aqui, que foram 3 que eu levei pra Julia autografar lá na Bienal e mais Um Beijo Inesquecível que chegou ontem e eu já li. Então começa com o Duque e eu, que vai contar a história da Daphne, que é a 4ª irmã. Os Bridgertons são 8 irmãos que são nomeados de A a H, pra dar, sabe, a sequência. Quem nasceu A, primeiro A, depois B, depois C, enfim. Então o primeiro vai contar a história da Daphne. O segundo é o Visconde que Me Amava, que vai contar a história do Visconde, que é o Anthony, que foi quem herdou o título do pai deles. O terceiro, tá aqui, O Perfeito Cavalheiro, que vai contar a história do Benedict, que é o segundo filho e que eu amo, é um dos meus favoritos, eu acho ele sensacional. O quarto é Os Segredos de Colin Bridgerton, que, como já diz o nome, vai contar a história do Colin, que também é muito bom, divertidíssimo. Ai, gente, estão autografados, que fofos. O quinto é o Para Sir Philip com Amor, que vai contar a história da Eloise, que é a 5ª irmã. O sexto é o Conde Enfeitiçado, que vai contar a história da Francesca, 6ª irmã. O sétimo é o Um Beijo Inesquecível, que vai contar a história da Haysittin, que é a última filha. E o último vai ser lançado ainda, sem data, e aqui tá dizendo que se chamará provavelmente A Caminho do Altar, e vai contar a história do Gregory, que é o último filho. E, gente, cada livro que essa mulher lança é magnífico, é mais maravilhoso que o outro. Confesso que agora, cada vez que eu leio um eu falo isso, mas confesso que agora o meu favorito foi Um Beijo Inesquecível. Eu acho que porque eu não tinha conhecido muito da Haysittin nos outros livros, sabe? Não tinha falando muito sobre ela. Eu fui conhecer ela realmente nesse livro aqui. Eu amei, personalidade incrível, mulher maravilhosa, sensacional. Então vamos lá ao top 3 motivos para você ler os Bridgertons. Motivo 1. Cada história é única. Apesar de ser uma série que fala sobre 8 irmãos, que um irmão está sempre dentro da história do outro irmão, seja em uma cena ou mais de uma cena, cada livro tem uma peculiaridade, cada livro torna a história diferente. Eu acho que a Julia, ela conseguiu colocar uma coisa incrível, que é ter uma surpresa em cada uma das histórias, sabe? Um livro, ele sempre vai ter uma coisa que não aconteceu no outro livro. Sempre vai ter uma mocinha que foi imaculada até o casamento, uma mocinha que teve um beijo até um casamento, uma mocinha que fez algo mais pra chegar no casamento. Sempre vai ter uma mocinha diferente da outra. E é interessante como os personagens, apesar de parecerem tanto por serem de uma mesma família, principalmente os homens, nos livros dos homens você vê muito isso, eles têm uma parte que se parece, mas eles têm características que os distinguem completamente um do outro, que deixa completamente cada um com uma personalidade própria. E isso é transmitido para o livro deles. Cada livro tem as características deste personagem. Além do que, quando você traz o outro personagem, né, além do Bridgerton, o parceiro do Bridgerton ou a parceira, torna o livro ainda mais peculiar, porque cada um vem com uma coisa. Por exemplo, no livro do Colin, tem uma personagem que já aparece. E aí você fica naquela, ai meu Deus, como será que vai ser ela? Só que você não conhece ela realmente, porque ela aparece por aparecer lá nas festas. E aqui você mergulha nela e você vê que ela é outra pessoa completamente diferente. Tipo assim, quando ela apresenta o irmão no livro de outro irmão, você não conhece realmente ele. E muitas vezes eu cheguei a achar que um dos Bridgertons era realmente uma pessoa chata, era uma pessoa insuportável, era uma pessoa inconveniente. E quando eu cheguei no livro dele, eu falei, ele é a melhor pessoa do universo. Então, é interessante como você conhece e desconhece os personagens no decorrer da história, sabe? Segundo ponto, as mocinhas são sensacionais. Julia Quinn, ela conseguiu colocar mocinhas altamente donas de si em um século
que as mocinhas não deveriam ser donas de si, as mocinhas são feministas, as mocinhas sabem o que querem, as mocinhas não dobram o pescoço pra ninguém, claro, respeitam seus maridos, respeitam a sociedade, estão de acordo com as regras, mas de uma forma muito interessante, ela consegue dar uma driblada muito boa. Por exemplo, aqui nesse livro, a Hyacinth, ela tá na 3ª temporada dela. Não, ela tá na 4ª temporada dela. Ela foi pedida em casamento 6 vezes, né? 6 caras tiveram a intenção de se casar com ela. E ela não aceitou nenhum dos caras. E só que ela só recebeu essas propostas não é porque ela seja feia ou porque ela seja chata, é porque ela é muito inteligente. E os homens têm medo de mulheres muito inteligentes. Então, eles fogem dela como o diabo foge da cruz porque ela é muito inteligente. Então, é bem interessante como ela coloca essas propostas dentro da história, sabe? Como ela sempre vai criar um personagem pra ser parceiro do Bridgerton, que seja a pessoa que a gente menos espera, ou que seja a pessoa que eles menos esperam também. E eu acho isso muito peculiar. O terceiro motivo... Obrigada, motorista. O terceiro motivo pra você ler os Bridgertons é como toda cena de amor é fofa. Gente, isso pode parecer meio clichê, isso pode parecer meio chato, mas sabe, quando o autor, ele sabe o momento de colocar um beijo, ele sabe o momento de colocar um afago na mão, ele sabe o momento de colocar um suspiro, ele sabe o momento de colocar tudo. Julia Quinn consegue fazer isso, e ela trabalha muito isso com a personalidade do protagonista. Se o protagonista é um cara mais austero, mais sério, vai ter pouco. Se o protagonista é mais boêmio, vai ter muito. Mas só que sempre tem aquele lance da sedução. E em cada livro isso aparece de uma forma diferente e torna a história mais única ainda pro leitor, sabe? É incrível como eu penso em cada livro e como cada livro é diferente do outro dentro da história. Como cada história engloba coisas diferentes da sociedade da época e deixa tudo ainda mais interessante e único. Eu amo, sinceramente, é a melhor série de época, gente. Foi a primeira que eu li, a que eu mais amo. Julia Quinn, ela é sensacional, ela é fantástica, ela escreve de uma forma incrível. Eu super indico muito essa leitura, vocês precisam ler. A Arqueira já comprou direitos de outras séries da Julia, então assim que terminar os Bridgertons, teremos mais séries da Julia e eu estou super ansiosa, morrendo mesmo, porque Julia é sensacional, uma pessoa única, ela é fantástica, gente. Eu sou apaixonada por essa mulher, é sério. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou da dica, deixa o seu joinha e compartilha com aquela sua amiga ou seu amigo que também está procurando uma série aí desse gênero pra ler, que eu garanto que eles vão gostar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito pra receber as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais. Os links estão todos aqui embaixo, mas é só vocês procurarem no Google Segredos Amigas ou Segredos Entre Amigas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!